Podemos só rezar. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Nome do Padre, Amém. do Espírito Santo. Ave Maria, Amém. graça plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. São José, Ora pro nobis, em nome do Padre, do Filho e do Espírito in nome do Santo. Padre, Amém. Filho et Spiritus. Amém. Ave Maria, estamos juntos de novo, Manuel. Um prazer estar contigo mais uma vez. Vamos dar continuidade do tema anterior, que nós falamos sobre a franco-maçonaria. Não terminamos, prometemos continuar hoje. Então, fazer uma leitura dessas 3 páginas e fazer os nossos comentários daqueles que nós já constatamos na realidade. Essas memórias não oferecem, como o título poderia fazer crer, documentos relacionados à história dos crimes cometidos pelos jacobinos, o que Borwell, nos seus 5 volumes, focou em fornecer os futuros historiadores do terror foram as informações que lhe permitiriam estabelecer o ponto de partida, os agentes primeiros e as causas ocultas da Revolução. Na Revolução Francesa, diz ele, tudo, até as suas perversidades mais pavorosas, tudo foi previsto, meditado, combinado, resolvido, estabelecido. Tudo foi efeito nada mais profunda maldade, posto que tudo foi amargo, dos homens que possuíam sozinhos o fio das conspirações urdidas nas sociedades secretas e que souberam escolher e apressar o momento propício às conjurações. A convicção dessa apresentação e dessas conspirações resulta da leitura de seus 5 volumes. No início do quarto, no discurso preliminar, ele pergunta: como os adeptos secretos dos modernos Espartacus Weishaupt presidiram todas as perversidades, todos os desastres desse flagelo que de pilhagem e de velocidade chamada Revolução? Como presidem eles ainda todos aqueles que ela medita para consumar a dissolução das sociedades humanas? Consagrando meus últimos volumes ao esclarecer essas questões, não me vanglorio de resolvê-las com toda a precisão e com os detalhes dos homens que teriam a faculdade de seguir a seita iluminada nos seus subterrâneos, sem perder de vista por um só instante os chefes e os adeptos. Recolhendo os aspectos que me foram desvendados, não deixam de ser suficiente para marcar a seita por toda a parte em que as perversidades assinalam sua fatal influência. Compreendemos o forte, o pungente interesse que a leitura dessa obra representa no momento atual. Aquilo que está acontecendo, aquilo que estamos nós assistindo, aquilo a que nós assistimos é o segundo ato do drama que começou há um século para realizar a ideia da Renascença, substituir a civilização cristã por uma civilização dita moderna. É a mesma revolução, reavivada em seu fogo, com a intenção que Borwell já observara de espelhar o incêndio a todo mundo. Ele nos mostra esse desenho, essa vontade, expresso desde o começo do século XVI. Poderão os conjurados alcançar seus objetivos? É segredo de Deus, mas também posso, porque o estratagema da revolução depende do uso que nós quisermos fazer de nossa liberdade, assim como dos decretos eternos de Deus. Foi para dar apoio, para encorajar as boas vontades que Borwell escreveu em suas memórias. É para triunfar, enfim, a qualquer preço sobre a revolução e não para desesperar, que é preciso estudar os faustos da seita. Sede tão zeloso relativamente ao bem quanto ela tem sabido ser relativamente ao mal. Que se saiba querer salvar os povos, que os povos saibam eles mesmos querer salvar sua religião, suas leis e sua fortuna, assim como ela sabe destruir.
e os meios de salvação não faltarão. É precisamente a vontade e a esperança que também gostaríamos de ver resultar da leitura deste livro. Antes de dar aqui um resumo muito curto da obra de Baudelaire, é bom apresentar nossos leitores autores para que saibam que crédito devem dar-lhe. Auguste Baudelaire nasceu no dia 2 de outubro de 1741, sempre outubro, estou paiado, em Villeneuve-de-Berg, da Companhia de Jesus. Yadeberg. Seu pai era tenente e baleado da Vivaias. Terminou seus estudos e entrou na Companhia de Jesus, nos jesuítas. Quando ela foi ameaçada, ele se mudou para a Áustria, onde pronunciou seus primeiros votos. Permaneceu alguns anos na Boêmia, depois da Morávia, e foi professor em Viena, no Colégio Terasiano. Em seguida foi enviada à Itália e a Roma. Retornou à França após a suspensão de sua ordem em 1774. Tendo se tornado independente por sua fortuna, consagrou-se inteiramente aos trabalhos filosóficos e históricos e publicou desde então obras que, apesar de escritas em vários volumes, atingiram até 5 edições. Em 1788 a 1792, erigiu praticamente sozinho o Jornal Eclesiástico, publicação hebdomadária das mais preciosas para a história literária e eclesiástica da segunda metade do século XVIII. Assumindo sua direção, Baudelaire disse aos seus leitores: nós sentimos todo o peso e toda a extensão dos deveres que nos impomos. Não podemos deixar de sentir preocupação com toda a assiduidade que eles exigem, intermediando-nos doravante toda a ocupação que poderia distrair-nos deles. Mas, voltado por Estado ao culto do verdadeiro Deus, à defesa das nossas santas verdades, como esses deveres vão se tornando caros para nós. Assim, este dia no qual nos comprazemos a considerar nossas funções de jornalistas eclesiásticos torna esses deveres preciosos. Ele pôs em todas as suas obras esse espírito de fé. Quanto mais os dias se tornavam ruins, mais o abade Baudelaire demonstrava zelo e bravura. Mudava frequentemente de domicílio para fugir dos mandatos de prisão. A partir de 10 de agosto teve de suspender a publicação do seu jornal e ir para a Normândia. Daí ele se refugiou na Inglaterra. Publicou em Londres em 1794 uma história de Clergé de France pendant la Révolution. Foi lá também que ele concebeu o plano de sua grande obra, Memories, pour servir à l'histoire de jacobinismo. Fica assim. Trabalhou por 4 anos para reunir e preparar as La matérias. língua, histoire. Mémoire pour servir à l'histoire do jacobinismo. Ok, valeu. Trabalhou Yeah. 4 anos para reunir e preparar as matérias das primeiras partes. O primeiro e o segundo tomos vieram a lume em Londres em 1796. Em 1798 foram reimpressos em Hamburgo, acompanhado do terceiro relativo à seita dos iluministas. Os dois últimos foram editados igualmente em Hamburgo em 1803. Baudelaire publicou uma segunda edição, revista e corrigida pelo autor em 1818, 2 anos antes da sua morte em Lyon, na casa de Théodore Pitrat. É necessário ler essa obra inteira se quiser conhecer a Revolução a fundo. Para escrevê-la, o abade Baudelaire teve revelações diretas de vários personagens da época e encontrou na Alemanha uma série de documentos de primeira ordem. Devo ao publicá-lo, diz ele nas observações preliminares do terceiro volume, aquele que desvenda os iluministas,
uma explicação especial das obras das quais tiro minhas provas. Ela dá lista das principais em número de 10 com uma nota sobre cada uma, que permite julgar sua autenticidade. A lista das obras se completa com aquelas de vários outros documentos menos importantes. Ele acrescenta: eis aí o suficiente para ver que não escrevo sobre os iluministas sem conhecimento de causa. Gostaria, em reconhecimento, poder nomear aquela cuja correspondência me forneceu muitos novos recursos, cartas, memórias, que não poderiam apreciar suficientemente, mas esse reconhecimento ser-lhe-ia fatal. E mais adiante, aquele que eu cito, tenho à minha frente, eu o traduzo. Quando o traduzo, o que frequentemente acontece, coisas impressionantes, com coisas que com dificuldade se acreditaria poderem ser ditas, cito o próprio texto, convidando cada qual a explicá-los, ao fazer explicar e verificar. Eu cortejo os diversos testemunhos, sempre com o livro à mão. Não menciono nenhuma lei do Código de Ordem, sem as provas da lei ou de sua prática. De volta à França, foi consultado a respeito da promessa da fidelidade à Constituição, que substituía, por decreto de 28 de setembro de 1799, todos os juramentos anteriores. Ele publicou em 8 de julho de 1800 um parecer favorável, suas razões muito claras anexadas às explicações de Montaigne. Declarado jornal oficial, decidiram Emery e o Conselho Arquiepiscopal de Paris a se pronunciarem em favor da legitimidade da promessa. Alguns, nesta oportunidade, acusaram Borel de lisonjear Bonaparte para obter favores. Longe de lisonjeá-lo, o abade Borel foi de uma audácia inaudita. Falando do primeiro cônsul, ele o chama de flagelo de Deus. Em 1800, ele traduz: todos os príncipes da Europa reconheceriam a República. Não vejo como por isso Luís VIII tenha sido menos verdadeiro herdeiro de Luís VI. Sou francês. O consentimento dos outros soberanos sobre essa matéria é para mim tão nulo quanto a dos jacobinos. Ele pode diminuir minha esperança, seriar os meios, mas não faz moça ao direito. Baudelaire retornou à França somente em 1802. Tomou a defesa da concordata e publicou sobre a matéria do seu tratado de Pape et de ses droits religieux e a location de concordate. Tá funcionando, Manuel. Tô ficando francês. É só coragem. Durante o Império, Baudelaire manteve-se afastado. Não recebeu posto nem dignidade. Empreendeu a refutação da filosofia de Kant por ocasião da questão do cardeal Moore. Napoleão suspeitou que ele tivesse feito propagar o breve de Pio VII e foi aprisionado com a idade de 70 anos. A polícia prosseguiu ainda durante os 100 dias. Ele terminou sua vida na casa de seus pais em Vila Nova de Berry, no dia 5 de outubro de 1820, com a idade de 80 anos. Nossa, meu mês é muito forte, só que também tem a revolução. Foi, foi preciso entrar nesses detalhes para mostrar que ponto esse autor merece nossa confiança. Eis abaixo o que acabara por conferir-lhe. Durante os 5 e os 7 anos que decorreram entre a publicação dos 3 primeiros volumes e dos últimos, sua obra foi lida e suscitou observações da parte dos franco-maçons. De acordo com alguns desses, diz Burwell, eu disse demais. De acordo com os outros, faltou muito para que eu tivesse dito tudo. Sabemos que os primeiros pertencem ao número daqueles que o incluem na exceção dos segundos. Honesto demais
para serem admitidos nos últimos mistérios, e os outros, ao número daqueles que, após terem visto tudo que nos bastidores das lojas, envergonharam-se, enfim, e se arrependeram de terem podido merecer as honras maçônicas. Devo a uns e aos outros agradecimentos, mas devo-lhes também uma resposta. Ele lhes dá essa resposta, mostrando ter dito tudo o que devia dizer e nada além do que devia dizer. Outros maçons se irritaram de se ver assim descobertos e acusaram Borwell de má fé. Isto aconteceu principalmente com a obra do inglês Griffith, redator da Monthly Review. Esse escritor acha passíveis, satisfatórias mesmo, as provas que Borwell dá sobre a conspiração contra o altar, mas diz que as conspirações contra os tronos estão imperfeitamente demonstradas. Em particular, a abolição da realeza na França é devida, diz ele, às circunstâncias locais, mais do que os desígnios e as conspirações dos inspiradores da Revolução. Dizendo isso, não faz a menor menção às provas trazidas por Borwell em favor da sua tese. Para responder à acusação da má-fé, Borwell observou que ele deu e que ele dá de novo os textos em sua língua original, ao lado da tradução que ele fez, e relativamente aos demais documentos aos que ele se refere, diz que não somente é permitido de cada qual consultar os volumes impressos, mas confrontar os volumes com os manuscritos que se encontram nos arquivos reais da Demonique. Borel faz mais, oferece a seu acusador um encontro em Munique que lhe mostra nos escritos originais as provas evidentes da sua calúnia. Griffith resguardou-se desse encontro e também recusou publicar na sua revista a resposta de Baudelaire. Welshap, o fundador do Iluminismo, veio oferecer forte apoio ao Griffith, que era sem dúvida um dos seus adeptos. Baudelaire ofereceu também ao Wilshap um encontro nos arquivos de Munique, onde ele poderia rever os originais de suas próprias cartas, cujo texto ou existência ele contestava. Mas acrescentava Baudelaire, como ele não poderia comparecer lá sem se expor a ser enforcado por causa de seus crimes contra os costumes. Ele poderia nomear um procurador. Ele não foi nem pessoalmente nem por procurador. Fechamos aqui a leitura. Exatamente. O que tens a comentar? Bom, esse capítulo é muito simples. Bom, essas últimas páginas, nesse caso, o autor começa por encorajar nós cristãos que se eles vão alcançar ou não os seus objetivos, é segredo de Deus, mas também nós, porque nós podemos sempre usar da nossa liberdade e usar também para o nosso bem os decretos eternos de Deus. Por último, nas últimas páginas, é mencionado quem é o grande homem Barruel, Augustin Barruel, tudo que ele suportou e tudo que ele atingiu durante a sua vida para nos deixar com essas obras e outras. Penso que vamos ter que depois procurar essa outra obra. Diz aqui o que é necessário ler para compreender, né? Não a título particular, vamos tentar procurá-lo, a memória do Barruel. E também me chamou uma atenção aqui o espírito católico de um jornalista eclesiástico. Isso aqui é uma chamada de atenção os nossos jornalistas da Rádio Eclésia. Não é toda a sua atrás do MPLA, atrás da Anitta. Também devem ocupar-se sobre os assuntos de Deus, sobre os assuntos da igreja. Nós assistimos. Parece que não há mais jornalistas deste, deste género, igual a Barruel, que
vocacionou toda a sua vida a desmascarar esses inimigos da igreja que se faziam tão secretos. E é uma honra a vida dele, porque não se deixou levar pelo medo e haviam outras circunstâncias que poderiam, se calhar, lhe distrair, como era o tempo de Napoleão. No tempo de Napoleão, muita gente ficou distraída com Napoleão, as guerras e tudo que ele fez. Mas isso não tirou o foco do homem de Deus, que felizmente, graças a Deus, conseguiu desmascarar franco-maçonaria, pelo menos trazer à luz, porque as pessoas nem sequer percebiam de onde é que vinha isso, nem o próprio rei sabia o que é isso. O rei perguntou, mas isso é o que é uma manifestação? Disseram, não, é a revolução. E já era tarde demais, foi degolado, acho que esse é o termo, passou na guilhotina, né? A cabeça foi cortada, porque não teve essa perspicácia que teve aqui o nosso autor. O nosso autor sentiu logo que havia algo de errado, também o Papa na altura sentiu algo de errado e pronto, eles cortaram e começaram a trabalhar. E hoje podemos ter acesso a essa obra que devemos gravar em 600 pendrives, porque não sei se um dia vão apagar isso da internet. Sobretudo aqui em Angola, não gostam muito de ocultar informações quando as coisas começarem a vir à tona para que os nossos irmãos católicos não percam acesso a essas obras. Então, bom, em suma, é um capítulo fundamentalmente voltado a isto. As provas, os fatos irrefutáveis, aqueles que ainda pensam que a maçonaria é uma história da carochinha. Então, existe um homem, existem testemunhos. É como o Evangelho, os ateus não creem no Evangelho, mas têm testemunhas, tem pessoas que viveram na primeira pessoa todos os atos dos apóstolos e outros acontecimentos. Então, mesmo que aconteceu aqui com o nosso autor, ele viveu isso, ele viu, experimentou, dedicou sua vida para este efeito. Dito isso, paro por aqui e dou-te Então, novamente a palavra, irmão. sim, sim, e dá para ver, graças a Deus, né? Que é por esta obra, mostra-se pelo modo que Monsenhor escreveu, quanta admiração ele mostra e quanto o trabalho do Borel forneceu para ele grande abertura para a iluminação de grandes investigações futuras. Então, quer dizer que Baruel foi a causa dos frutos dos trabalhos que Monsenhor de Lacy conseguiu depois no futuro. Agora basta também termos a tal capacidade de procurar, assim já também, vou ter que procurar o meio de encontrar as obras dele, porque foi pessoa que conheceu os próprios iluministas. Tá? Daí que depois, Sim, abaixo, ele vai mostrar quais são as facetas da maçonaria. Vamos falar um pouquinho dos enciclopedistas, vamos falar dos iluministas, cada um com seu próprio bloco, mas todos eles estavam em comunhão com a maçonaria para terem o mesmo projeto. O projeto que hoje já tem em causa, já não tem em causa, né? Hoje já tem efeito fora da igreja, dentro da igreja. Repito, fora da sim. igreja e dentro da igreja, tá? Isso já não é mais novidade para ninguém. Em todos os cantos da sociedade. Eu acho que há 2 anos atrás, ou três, o irmão do Gero me mandou uma lista dos angolanos que fazem parte da Grande Loja do Oriente. A Grande Loja do Oriente é uma loja, é a loja maçônica, a sede maçônica em Portugal. Epá, e depois aí você começa a entender porque esses cotas nos fazem sofrer. Muita gente vem para lá, claro, muitos empresários fazem parte da loja maçônica do Grande Oriente. Então, isso é para pessoas entenderem que a maçonaria é uma mistura de tudo. Eles atraem para si todos aqueles que de alguma forma os vão ajudar. Outros até não são atraídos, outros saem da maçonaria para
esses partidos, essas situações para manter o controle, inclusive bispos. É lamentável como é que Eu acredito que aqui franco-maçonaria. também, acredito que aqui também tem uma maçonaria. Eu vi não sei, eu vi esse jornal quando, se não me Uhum. engano, era tipo a saída de José Eduardo Santo. Tinha saído uma nota que falava que ele fazia parte do órgão de maçonaria, que aqui em Angola também tem. Como é que ele se alistou? Pô, minha cabeça, pronto. É aquela, tem coisas que não temos que só gravar, mas pronto. Eu vi essa matéria, é de um português que ele mandou. O Google manda algumas no telefone, algumas notícias, sim, diário. Sim, mas é simples, é só. Isso, eles agora, como disseste muito bem, eles já não se escondem. Isso, se você for num chat GPT, num buscador diferente do Google, vai aparecer. Certo. Ele falar dele, do que, presidente da República e tudo mais, que já estava fazendo um esforço de criar Sim, uma loja aqui, uma loja independente, que leva muito tempo para fazer uma loja independente, e normalmente são os sim, eles europeus que têm precisam lojas de. independentes, e só tem assim, Sim, pelo menos precisam assim, uma praças de. pequenas que são dependentes das grandes lojas, e é onde Sim, recebe para ter uma executa. loja tens que ter os ditos grão-mestres Sim. e esses Única coisa, cavalos. sim, é bom sabermos que a maçonaria tem essa divisão, o lado mística e o lado materialista, que ela entra depois Uhum. em muita divergência. Olha, Satanás deixa isso a mercê dos dois, como que diz. Vocês se viram de que vocês ainda existem, continuam a existir, vocês se viram de como é que vão trabalhar. Por isso é que nós ficamos Uhum. meio tontos, vamos na direita, outros ficam na esquerda, aqui tem um pouquinho de política, aqui tem um pouquinho de conservadorismo, como se fosse que eles são Sim, fins. ao fim e ao cabo é tudo a mesma coisa. É isso, São pouquíssimos os líderes políticos que não fazem parte dessas seitas. Quando não fazem parte dessas seitas, é muito simples notar. Quando um líder político, um presidente, ou seja lá o que for, não faz parte dessa seita, é extremamente combatido pela mídia, pelos empresários, é vilanizado, é o mau, é o racista, é o não sei o quê, blá, blá. Porque um dos grandes esforços atuais da franco-maçonaria, que também sempre foi um dos grandes focos dele no passado, é criar essa humanidade sobre o grande mestre, né? Essa grande humanidade comum, onde não há raças, não há barreiras, não há fronteiras. Então, isso traduzindo os dias de hoje, é o globalismo. certo. É Então, isso que eles veja só, procuram. desse Então, ponto quando vai aparecer alguém que fala, não, não quero, pá, eu não sou globalista, problema. dessa parte é que nós também pensamos, por fato de aparecer alguém, só aquele alguém para aparecer já e ter essa mídia, é porque a maçonaria permitiu. Temos que meter isso na cabeça. Senão lhe matam Mas só que rápido, também, limpam sim, rápido. mas às vezes eles são pegos de surpresa, Pego de porque eles surpresa, também não eu são, não sei, são, não são, não são, sim, pego eles de não são surpresa. onipotentes. Sim, é verdade. Eles não Pego são de surpresa. onipotentes. Sim. Sim, pego de São pegos de surpresa é surpresa possível. porque eles Sim, são pegos de surpresa. Eu vi um dos casos que eu consegui acompanhar e achei que eles foram pegos de surpresa, porque estavam convencidos de que, pelo seu forma de ser, não sei o que era o Trump. Né? Não se sabe se ele faz parte de uma sociedade secreta, mas da maçonaria é bem provável que não, por causa o que eu do saiba que ele. faz. Desculpa só, do que eu Não, saiba não. faz dele e do Uhum, Putin, por causa do contato que ele tem com a Badi, não sei o quê, um francês, um judeus, pai da política. Todos eles, quando renovam, vão ter contato com ele, com o túmulo deles e com os judeus. uhum. Então, é isso que estou Ok, tentando dizer. mas Sim, é e isso que também estou outra tentando coisa dizer. que devemos notar, É calma, isso que estou também tem uma dizendo. outra coisa. É isso que estou tentando Nem dizer. todo, nem todo judeu é maçom. Vejamos, sim, mas estamos falando dos que têm a Sabes por quê? predominância da. os Sobretudo que- aqueles que, sobretudo aqueles que são os mais extremistas, porque o judeu, aquele judeu extremista, o dito conservador, o dito o mundo é deles. Certo, Aqueles nem querem saber de globalismo, é que todo, se desse para nos matar a todos, certo. desapareceríamos. O que eu estou tentando dizer é o que é Então, o seguinte, mano, tenta só me ouvir.
Não sei Uhum. quem é, quem que fala sobre isso. Quem é? Ai, senhor, também tem muita coisa. É um americano? Não, eu acho que é um professor brasileiro. Quem é Uhum. esse? Eu acho que o livro dele, o canal dele é Glória de Maria. E aí ele vem fazer, Uhum. ele fez uns trechos assim, e é desse tipo de que do Abade Lubavitch, isso já faz do Abade Lubavitch. Yeah. Uhum. Certo, e pronto. Vou te mandar depois o link dele, se eu ver depois no YouTube, certo? Então tu está dizendo o quê? Sim, Vamos, se for, vamos descobrir, porque também viste que o certo, Trump foi por um triz yeah, que não morreu. certo, veja, Por um triz não irmão, morreu. eu vou ter que ver toda a história dele, como por exemplo o vice-presidente do Trump. Ele casou com uma Ah, que casou na Índia, com um rito indiano. Ele está no catolicismo agora, mas mesmo assim ele não se uhum. requer, ele não se recasou. Ele casou no rito indiano, a mulher dele é indiana, mas estamos aí. Bom, Então, até ainda não investiguei, há mas muita coisa, irmão, há muita coisa a não, pesar. mas porque Sim. se a maçonaria tivesse já o controle, a ideia deles é essa, eles ainda não têm. Sobretudo também, na China também a maçonaria, mas eles ainda não conseguiram vencer o comunismo lá. O Eu que, queria dizer que se a maçonaria já tivesse amplamente o poder de todas as potências, esquece, né? Manuel, já Essa, tem. essa que é a A minha grande luta convicção, deles. desculpa só, a minha convicção é que ele já tem. Não sei como é a Não, tua. ainda não. Das que eu Ainda não. acompanho, é que ele já Uhum. tem. Do que Não, acompanho. ainda não. Sabes porquê? É o que Já só disse nosso terminar, Senhor. já É só o que disse terminar. nosso Senhor. Já Não, só. vais terminar. Por É que o tu que fala disse. isso? É o que Ah, disse. vamos só. Ah, Eu comecei primeiro que, como por exemplo, no caso do quem? Do Napoleão Bonaparte. Napoleão uhum. Bonaparte, muitos pensaram que ele traiu a revolução. Porque enquanto a revolução era diretamente massacrando a igreja, mandando fechar as igrejas, obrigando, massacrando os religiosos, quando Napoleão chegou, mandou mudar tudo, mandou soltar todos os padres, abrir as igrejas, tocar nos sinos. Muitos dos padres começaram a ficar fanáticos do Napoleão. Teve cânticos ao Napoleão. Teve padre que usando poema, falando é o nosso novo Ciro. Talvez Ciro do quê? Do antigo Ciro que tirou o povo de judeu da Babilônia. Então, todo mundo Sim, mas isso. sabia. É que Mas, até pronto. uma carta do Napoleão, pessoal, uma carta do Napoleão foi o seguinte: o que a revolução lutou tanto e os cristãos resistiram, é fiz os mesmos cristãos que lutaram contra a revolução lutarem a meu favor, a favor da revolução. Quer dizer que muitos católicos se alistaram por causa da simpatia do Napoleão, pensando que é uma pessoa boa e companhia de... Enquanto não. Tá? Sim, está Enquanto bem, não. mas isso é o Ele maior problema era político visto como também. conservador para Sim, eu não muitos. estou a dizer que. Sim, não estou a dizer que o Trump seja conservador, mas é um sinal que Nosso Senhor Jesus Cristo nos deu muito evidente de que se uma casa estiver dividida, se destrói. Quando foi acusado de que ele trabalhava com demônios ou fazia os milagres por intermédio de demônios, é a mesma coisa. Aparentemente, você vê que eles têm um poder financeiro, têm um poder econômico, mas há no mundo também várias forças. Não pense que aqueles conservadores da igreja que estão dentro da igreja, por exemplo, que estão no Vaticano, adoram o Concílio Vaticano II. Não, mas é a luta deles. Eles estão lá porque não podem sair. Se saem, aí sim o completo poder da igreja seria tomada pela maçonaria. Por isso é que nós não podemos achar que quando um cardenal tem assim uma linhagem tradicional, podemos pensar não, que é mentira, não é muito tradicional, não, se tivesse, não estaria lá, não. Há uns que estão lá, aturando, acompanhando de perto, para poder contrariar, porque senão nem isso seria possível. É Isso o é verdade, mesmo pessoal. caso que, sim, Sim, isso é é o mesmo caso verdade. que é o mesmo caso que na vida política. Na vida política, há cristãos, por exemplo, Baruel falou bem aqui aqui mesmo neste livro, demonstrou que houve aqueles que depois de terem visto o que a maçonaria fazia, envergonharam-se,
envergonharam-se daquilo que viram e saíram da maçonaria. Então, ela não é imune à ação do Espírito Santo. Os homens lá não são imunes ao arrependimento, por isso é que eles dizem que não devemos perder as esperanças, estás a ver? Sim, mas não, Mas, desculpa só, já só então, tem um poucos minutos, como tem um poucos minutos também, ele dá só umas pinceladas. Vejamos só, tá? uhum, Eu entendi teu caso, mas o que eu estou tentando dizer, estou falando, ele já tem um domínio no mundo geral. Não estou dizendo que mesmo ele pode se converter, mesmo os que estão lá dentro podem se converter. Deus toca todo exato. mundo, Deus é que manda todos. Mas estamos falando no ato, nos projetos, ele já tem domínio do projeto no geral. Tanto na economia, tanto na política, quanto na religiosidade. Se vemos nos projetos Uhum. da religiosidade, já está em prática. Isso está em prática há muito tempo do concílio. Não, isso é verídico. Sim, então ele já tem Mas domínio. lhes falta sempre alguma coisa, porque se tivessem um poder completo, só se acredita, nem estaríamos aqui. Claro, Lhes falta alguma coisa. por que não podemos falar que tem, vai ter sempre poder completo? Por quê? Porque, querendo ou não, os seres humanos pertencem ainda a Deus e os seres humanos estão a Deus, lutar sim, ainda a respeito do próprio princípio da lei natural, da ordem, eles estão contra si mesmo. Isso não é fácil. sim, Pode ser sim. fácil para uns, outros podem se converter, outros podem aguentar por causa da massa das pessoas. Nunca vai ser assim, como falo de domínio, não quer dizer que eles vão conseguir fazer todo mundo uma direita, não vai ser. Sempre vai ser do modo violento. Ou vão inventar guerra, ou vão inventar Covid, sempre a ver se Eles faz. estão mais, eles estão mesmo mais concentrados, atualmente estão mais concentrados na Europa. Os países da Europa, todos os países da Europa, todos, sem exceção. Um pouco aquela Europa do leste, né, onde tem o Vítor Orbán, a Polônia tenta resistir, mas também já puseram lá um homem que vai desmudar já daqui a pouco. São esses países que ainda tentam lutar contra a maré, que abertamente se confessam cristãos e não sei o que. Todos os países Yeah, totalmente na mão dos certo. maçons, totalmente na mão do diabo. Eu, pelo menos, eu só boto minha fé nos princípios que a igreja deixou. E o resto deixo que Deus que resolve. Por isso já não me surpreende se depois eu ver cometer um gafe, alguém que é do conservadorismo, depois de receber tanto apoio, cometer um gafe assim grande, já não me escandalizo, tá vendo? Eu não me escandalizo porque, Sim, sim, mas também nisso tens que ter. porque de mim mesmo, enquanto todos eles forem sempre baba-ovo dos judeus, principalmente da Bach do Bavete, todos eles que eu conheço, bem um dos conservadores mais conhecidos, eu vou ter sempre essa desconfiança. Bom, vamos vai se fechar Sim, daqui a pouco, mas vamos continuar a falar. Vai se fechar sim, daqui mas a pouco. tem um dado que tens que prestar atenção, é também a participação do povo. Como visto aqui na Revolução, o povo nem sabe o que se passa. E às Sim. vezes esse dito conservador tem que ceder devido também ao problema povo. Estás a ver? Então depois nós não achamos que esse também afinal não é conservador. Não, porque ele se não ouvisse o povo, forçasse muito, também podiam causar uma guerra. Os maçons jogam de muitas formas, está a ver? Claro, Por exemplo, não, o Frank é revolucionário, mas se o Frank brincar muito, mesmo esses, os catecúmenos dele, vamos expor contra o Frank. Vamos dizer, o Frank está aí, pá, então é assim, você vai ter que abrir um pouco, abrir mão do teu conservadorismo, estás a ver? Para quê? Por pena, para que você se sabe, não, pá, não quero ver sangue, não quero ver morte. Muitas das vezes também acontece isso na política. Porque esses camaradas são extremamente perigosos.